Certo não, mas vamos lá. Prazer poder estar aqui mais uma vez e poder pregar a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra em Hebreus, capítulo 3. Vou tentar ler mesmo sem óculos aqui, antes de abrir aqui o tablet. Você achou? Então agora fique de pé, presença de Deus, para nós lermos a palavra do Senhor. Você achou? Diz assim a palavra do Senhor: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, e quem é casa de Deus, diga glória a Deus. Se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Pai, obrigado nessa noite poder estar aqui junto com a sua igreja, com cada um dos teus filhos, que se dispôs a sair do seu lar, da sua casa, para poder estar aqui, ó Deus, recebendo o melhor do Senhor Jesus Cristo. Que nada venha impedir o teu agir, o teu Espírito Santo, de abençoar a cada um de nós, ó Deus. Mas que nós possamos ter um coração sensível a ouvir a tua voz e que não venhamos a endurecer o nosso coração, mas possamos estar aqui livre, desimpedido. Que o inimigo, ó Deus, não prevaleça aqui nessa noite para atrapalhar o teu plano, a tua vontade, o teu querer sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser tocados e abençoados por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sentar, fale ao seu irmão assim, ó: não endureça o seu coração, crê somente. Amém, graças a Deus. E você viu aí o título que eu coloquei: coração incrédulo. Quem é coração incrédulo, levanta a mão aí. Para quebrar, né? Você sabe que eu tenho um negócio com o Juarez, né? Mas, bom, um dos grandes perigos, né, que a igreja na atualidade vive, é ser infectada por uma tentação que cercou, né, muitos cristãos no início da igreja primitiva, da igreja perseguida naquela época. É um grande número que caiu enlaçados, não é, por ela. É algo sutil que vai invadindo, não é, os corações sem a perceberem, né, não obstante manterem a forma ou a maneira religiosa de alcançar, não é, as expressões e os aspectos externos de crença. O coração vai se afastando de Deus e de sua soberana vontade. Quando a caminhada, não é, e o texto que eu li para você aqui de Hebreus está expressando, mostrando a superação
de Jesus a Moisés, a superação de Jesus a Josué, a Abraão e todos aqueles, dizendo que ele é o sumo sacerdote, ele é maior do que todos. E naquela época o povo de Deus, que mesmo sabendo quem era o Senhor, era pessoas que tinham o coração incrédulo e não acreditar no poder soberano do Senhor. Era essa a preocupação de o autor de Hebreus, ao advertir aos que haviam professado a fé em Cristo como Salvador de suas vidas, o de tomar o cuidado para a tentação do perverso coração de incredulidade, não os afastasse do Deus vivo. Muitos dizem que o livro de Hebreus é escrito por Paulo, mas não tem ainda definido, não se chegou a algo profundo. Quem foi que realmente escreveu? Ele foi escrito a 95 depois de Cristo, mas tem um autor indefinido, não sabemos. Mas muitos levam a crer que seja Paulo que esteja falando, mas não chegou a nada assim. Então, preste bem atenção. A incredulidade faz com que nós não possamos alcançar muitas vezes o favor de Deus ou o cuidado de Deus. Eu procurei no dicionário o significado de incredulidade. O significado é falta de fé religiosa, ateísmo, estado, atitude, tendência de quem não se deixa facilmente convencer, ceticismo. Falta de credulidade, qualidade da pessoa que não se convence com facilidade. Um coração incrédulo é um coração que não se deixa ser envolvido totalmente pela presença do Senhor, pela vontade de estar diante do Deus vivo e reconhecer realmente que Deus está operando um milagre. Parece paradoxal essa advertência como a ser dada justamente para quem? Para crentes, cristão, professo, mas só tem sentido, guarde bem isso, quando entendemos profundamente dessa exortação e a amplitude que é repetida no livro de Hebreus. De fato, contudo, o livro de Hebreus é uma afirmação dogmática das verdades cardeais das doutrinas cristãs, fundamentalmente em relação ao quê? A lei, a graça divina cristã, do testemunho, tipos, símbolos, profecias do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, a certeza do que é? Da nova aliança de Cristo Jesus. E a palavra de Deus vai nos ensinando, e eu não quis nem abrir outros livros, mas abrir um leque no livro de Hebreus, que vai nos expressando e falando de coisas que são de suma importância, para que todos nós que caminhamos com Cristo Jesus, não venhamos a ter um coração incrédulo, ou medo de enfrentar tudo que vem aparecendo para nós. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 8, do versículo 7 ao 13, ele diz o seguinte: pois se aquele que primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado para o segundo, ou melhor dizendo, nunca teria buscado lugar para o segundo. Versículo 8 diz: porque repreendendo-os diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, não segundo o pacto que fiz dos seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele pacto, meu pacto, e eu para eles não atendi, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração a escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele continua dizendo: não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até
o maior. Dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se tornou antiquado envelhece, perto está de desaparecer. Ou seja, ele está expressando e dizendo que o seu povo, naquela época, ou nessa época atual, fez um pacto de uma aliança, de continuar, de seguir a Deus, de andar em conformidade com a vontade de Deus, mas devido à sua caminhada, devido ao seu coração incrédulo muitas vezes, deixa de obedecer o que Deus tem para nós. Guarda bem o que o seu pastor vai falar com você nessa noite. Um coração incrédulo se fecha para os milagres que Deus pode fazer. Um coração fechado não consegue observar os toques de Deus para a sua vida. A carta aos Hebreus é muito mais do que isso. É uma defesa do que? Da fé de quem anda com Cristo. Genuína, é uma exortação ao que? A preservação das práticas e atitudes morais, doutrinárias que se deve ter em relação a Deus e a sua palavra. É o efeito da palavra, ela é radical em desvendar as profundezas do ser humano e atingi-lo na alma, no coração e no espírito. Por isso que a palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos da onde? Do meu e do seu coração. Então, em nome de Jesus, não deixe que a incredulidade segue ou separe você do propósito e do chamado de Deus para a sua vida. A alma, coração, é a sede dos sentimentos, da vontade e dos desejos mais profundos do homem. Assim, deixar-se de ser invadido, ou deixar e ser invadido, não é? Pelo espírito de incredulidade, e fechar-se à voz e aos comandos de Deus para a nossa vida, isso se chama apostasia, desvio da fé genuína. É inaceitável, portanto, para quem? Para o nosso Deus, porque o nosso Deus deu o seu Filho, deu o melhor, derramou-se, colocou-se na cruz do Calvário, para que seja genuíno o quê? Para abençoar a minha vida, a sua vida. E em nome de Jesus, Ele está aqui, Ele te ama, Ele te chama, Ele te escolheu, Ele te lavou, Ele te purificou, para que você não tenha um coração fechado para o plano e o projeto de Deus na sua vida. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então, o preservar o coração é se desviar da incredulidade. A incredulidade, ela é retratada no livro de Hebreus e ela expressa em vários comportamentos de alguns cristãos daquela época. O que eles estavam cometendo, o povo de Israel? Que povo era esse? Era o povo escolhido. Era um povo que não poderia negligenciar, que não poderia parar. Uma das coisas que mais um coração incrédulo se encontra é quando ele negligencia em relação às verdades reveladas. Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 a 3 diz: por isso, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois, se a palavra falada pelos anjos permanecer firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como esperaremos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos as que a ouviram. Mais adiante, Hebreus 3:13 diz: endurecer o coração pelo engano do pecado. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje. Tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado é algo que vem para nos parar, estacionar. Começamos, quando endurecemos o nosso coração, como foi o povo de Israel, a negligenciar a palavra de Deus, a não dar credibilidade, não é? Que o contrário de incrédulo é credibilidade. Eu não dou credibilidade àquilo que o Senhor ministra na minha vida, do que eu leio através das Escrituras, e começo a não ter vontade de caminhar. Uma das maiores preocupações hoje da igreja é a forma, né? O pastor estava pregando aqui de manhã, falando sobre algumas verdades que são importantes, e nós não podemos sair, não é, da direção, não podemos sair das verdades descritas, não podemos negligenciar quem nós somos, por que nós estamos aqui, por que nós congregamos numa igreja, por que nós caminhamos na fé, por que nós abrimos mão de tantas coisas. Porque nós temos um plano, um projeto, Deus nos chamou, Deus nos lavou, Deus nos purificou, para que nós sejamos filhos obedientes e não venhamos negligenciar. Mas o povo de Israel andava assim. Outra coisa que muito veio é a desobediência do povo. Hebreus 4:6 diz: visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência. Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção, mas o povo estava desobediente e não conseguia enxergar. Quantas vezes nós também caminhamos dessa maneira? Deus fala com você ou só comigo? Deus fala com você? Fala com o senhor, pastor? E por que você não obedece? Porque eu sou desobediente. Deus já não falou com você algumas coisas no íntimo, que diz assim: não segue esse caminho. Há poucos dias uma pessoa me procurou que quer, não sei nem se ela está aí, para abrir um negócio. E eu falei: cuidado na crise que está, porque muitas vezes o nosso desejo no coração de dar um passo, porque quer melhorar de vida, quer trocar, quer fazer muitas coisas, não ouvimos a voz do Senhor e damos um passo. Todos nós podemos dar um passo, pode ser que dê certo ou não, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, vai dar tudo certo, amém? É assim. Mas eu já dei passos errados que eu me arrependi. A grande questão é quando você desobedece a Deus, aquilo que Ele falou, você pode ter certeza que não vai dar certo. Quando Deus falar com você no seu coração, dizendo assim: epa, não vai, não vá, porque Deus tem coisas melhores para a sua vida. E Ele não quer que você tenha um coração incrédulo, de não acreditar no que Deus pode fazer depois que você obedece. A desobediência levou o povo, a resistir a autoridade que foi colocada pelo Senhor, como colocou Moisés, como colocou Josué, como colocou Arão e quantos outros. O Senhor não colocou ali somente esses homens da lei, botou juízes, botou reis, para que o povo obedecesse a ordenança dele, seguisse. Simples, não era para passar o que eles estavam passando, mas a incredulidade leva muitas pessoas ao desastre na sua vida, a muitas coisas que não agradam a Deus. Outra coisa que fez esse povo ter um coração incrédulo: desviar-se, cair e voltar atrás. A palavra de Deus, Hebreus 6:4-6 diz: porque é impossível os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aleluia. E depois caírem e sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Ou seja, você foi tocado para andar na obediência de Deus, para se desviar
do mal, não para estar andando errante de uma maneira e sempre estar se arrependendo. Não, agora chegou o tempo de carnaval. Vou lá conversar com o meu pastor que eu vou precisar fazer algumas coisas. Vou lá para o carnaval, depois eu volto, peço perdão a Deus. Cuidado. Melhor você não fazer o que é errado. Melhor você ficar na bênção de Deus, porque o pouco com Deus é muito. No tempo certo, Deus vai fazer na sua vida. A grande questão é essa. É que você ouve a voz de Deus, Deus fala com você, Deus ministra na sua vida. Quantos livramentos Deus já deu para você e nada aconteceu com você? Quantos sinais Deus já tem mostrado para você? Você já teve à beira da morte, Deus não deixou porque ainda não era o seu tempo. Deus já livrou você de tantas coisas. Então eu preciso me desviar do mal. Outra coisa que esse povo de Israel caminhava era deixar-se de congregar-se. Hoje a minha esposa falou comigo de uma pessoa: filho, como é que vai fazer fulana para vir para a igreja? Como é que vai ser? Onde é que ela mora? Perto da igreja. Então, o que foi? Quem tem filho pequeno aqui? O filho já deixou você de você vir para a igreja, a presença de Deus? Já, pastor. Quando está doente, quando está enfermo, aí você não vem. Mas tem muitas pessoas que deixam de vir à igreja por qualquer motivo, está cansado, não é? Estou dizendo que você não deva, mas isso não pode ser um empecilho para você estar na presença de Deus. Mas Deus só está aqui na casa dele? Não. Mas aqui é o local onde você congrega, onde você divide aquilo que Deus tem feito na sua vida, não é? Para você muitas vezes aguentar na sua casa os tombos e os baques, os maus humores do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu filho, todas as coisas, você vem para cá, para se alimentar um pouquinho mais de ouvir a palavra de Deus. O sistema que são colocados hoje tem levado muitas pessoas a deixar de congregar. Essa era uma das questões que também tirava esse povo e colocava-os com o coração incrédulo. Ou seja, deixar de se congregar-se. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, 25 diz: não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Você sabe qual é o dia? Sabe ou não sabe? Quanto mais está se aproximando o quê? Quem sabe? Quem sabe, levanta a mão. Não? Está se aproximando a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Ou você acha que tudo que está acontecendo não é a mão de Deus? Ou não? Pastor, a intervenção do diabo. Não, está se cumprindo a palavra de Deus e a gente está assustado por quê? Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanece. Pronto. Aí. Recebi a notícia agora que a Petrobras vai fechar o gás. Não é para ninguém sair daqui agora para correr atrás de gás, não. Fica aqui. Se tu não conseguir, a gente dorme todo mundo aqui. Não é verdade? Mas a gente fica. Talvez eu só consiga ir para casa ou dormir aqui na igreja. Pedi alguém para ir botar o gás lá rapidinho, dá para eu chegar. O meu tanque é pequeno de gás. E eu tirando onda esses dias todinhos, sabia? Chego lá no posto, filho enorme, eu pegar meu carrinho agora. Aí recebi notícia: pastor, seu carro é a gás? É. A Petrobras vai fechar. Eu falei: meu Deus. Se eu falar isso para minha mulher agora, ela só uai, as mulheres, né? Fica doida. Eu, bobaiano que sou, tranquilo, na paz, pego uma redinha aqui, né? Tranquilo. Mas é dessa maneira que nós precisamos estar. Porque o nosso Deus é vivo, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso.
Não há outro. Então eu não posso deixar, de congregar na presença de Deus. Mas o povo andava assim. O povo via o Senhor tirar a água da rocha, sarça de fogo para proteger durante o frio à noite, de manhã uma nuvem protetora para não queimar, Naquela época não tinha nenhum protetor solar, não tinha nada disso, Deveria passar óleo da unção para ficar queimadinho, mas não tinha. Deus estava protegendo todos eles. Você acha que Deus hoje, na atualidade, Ele não vai proteger você? A Bíblia não muda, ela não muda. O que Deus tem para mim e para você está completo. E eu preciso viver assim. Outra coisa que esse povo andava, abandonava a total confiança e retrocedia do quê? Da fé. Hebreus 10, 35 a 39 diz assim, não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. E eu fiquei intrigado. Grande recompensa quando nós temos confiança. Não é assim? Você está ali lutando no seu trabalho, hein? Tem total confiança que vai ter aquela promoção. Aleluia! Vai chegar! E a promoção não chegou. Estou como pastor aqui, estou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E a paciência está acabando. Qual foi a outra parte que eu nem lembro? Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E depois, o que vem a mim, Aí, o que vem a mim, jamais jogarei fora. Aí não veio aquela promoção que você ganha só R$10 a mais. A promoção que você queria aconteceu, mas o salário continua o mesmo. Você vai gostar? Não, que é isso? Eu lutei, eu estudei, eu fiz doutorado, eu fiz tanta coisa e vem isso? Que é isso, Jesus? Sou um homem de oração, pezinho de nada. Não é assim que você fica? Coração incrédulo. Coração incrédulo. Porque se você for fiel no pouco... Eu fui pregar num congresso semana passada, aí combinei com o pessoal aqui que veio da igreja onde eu fui, para eles falarem assim, eu vou dar R$10 para vocês, que quando eu estiver pregando, você dá um glória a Deus para me ajudar lá, hein? Dou R$10 para todo mundo, fiz um grupinho. Quando eu cheguei lá, quando eu falei, o diácono falou assim para mim assim, só 10, pastor? Eu falei, isso que é diácono, hein? Conversar com o seu pastor lá. Eu falei para ele assim, o pouco com Deus é muito. E quando chegou lá, ele deu um glória a Deus lá. Pastor, agora que é meus 10. Você deu um glória a Deus tão michuruca que Deus nem ouviu, nem eu. Então, guarda bem isso no seu coração. Deixar-se de congregar é quando você está dentro da casa de Deus, Deus está falando, Deus está operando e você está com o coração incrédulo, não acredita nada que está sendo falado. Você não está bem. Você precisa se converter para ver a glória de Deus ser derramada sobre a sua vida. Uma das coisas é abandonar a confiança e retroceder o quê? Na fé. Como eu li, diz, não lanceis fora, pois a vossa confiança que tem é uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Eita, a minha confiança, a sua confiança é esperar e confiar que Ele vai voltar para me buscar, que Ele vai fazer a diferença. Ele continua no versículo 38, diz, mas o meu justo viverá da fé, e se ele se recusar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Não recue na sua fé, não pare, acenda a chama da paixão, acenda a brasa, vá em frente, porque Deus vai recompensar a tua fé. Deus vai fazer a diferença, não é mentira, é verdade, porque eu quero viver isso na minha vida.
Uns confiam em carros, em cavalos, mas eu creio no poder do Espírito Santo para mim. Isso que eu preciso. Está na hora, igreja. Outra coisa que é importante, que o povo do antepassado, e talvez na atualidade esteja, é deixar a raiz da amargura entrar aonde? No coração. A palavra de Deus em Hebreus 12, 15 a 17 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muitos se contaminem. Ele continua dizendo: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples rejeição vendeu o quê? O seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Deixar, não é? A raiz de amargura entrar no seu coração, você vai ser incrédulo e não vai conseguir congregar com alegria, porque na casa de Deus, na presença de Deus, tem que ter alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ei, que força é essa, pastor? Força para aguentar os tombos, as armadilhas de Satanás, as tribulações que vêm sobre nós, porque a nossa força não está no que nós temos, a nossa força não está nos nossos parentes, a nossa força está no Senhor, e dele vem a unção, dele vem a cura, dele vem a restauração, dele vem o milagre para as nossas vidas. Como o pastor falou aqui de manhã, a nossa relação com Deus, ela é ímpar. Mas quando nós estamos com Deus, estamos sozinhos? Não. O que ele quis dizer é que quando nós estamos com Deus, nós podemos caminhar independente de quem esteja do nosso lado. Uma coisa que eu aprendi no meu casamento é: eu nunca parar, mesmo que eu não esteja bem, eu vou continuar firme, pedindo a Deus que abençoe, que minha mulher me obedeça. Não vou parar, um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou conseguir. Mas aqui é muita luta, é muita perseverança. Senhor, fala com a bichinha. Tem vezes que eu acordo e já me jogo no chão de joelho. Senhor, que ela olha, o bicho está orando. Está dizendo assim: Senhor, abençoa a varoa de fogo. Não é assim? Porque tem dia que você acorda e tu quer atorar a sua mulher, seu marido. Aquele mau humor do Roberto Carlos, hein? Estou falando ali, ó, para a Kátia, hein? Só Jesus. Muitas vezes não honramos os nossos casamentos. Envolver-se na doutrina, envolver-se num relacionamento com Deus, que é de mim e de você, não ter um espírito de incredulidade. Esse mal é terrível, que produz consequências que impedem muitas coisas boas de acontecerem, muitas bênçãos serem concretizadas em nós. Precisamos estar diante de Deus. Guarde isso. A incredulidade endurece nossos corações para que a obra de Deus não se realize em nossas vidas. A incredulidade endurece os nossos corações para que a obra de Deus não se realize nas nossas vidas. Ou seja, eu não tenho condições de falar do amor de Deus se realmente eu não estiver adorando a Deus. Sexta-feira tivemos a madrugada e eu falei isso com o povo. Como que você vai falar do amor de Deus para as pessoas se você não está tendo esse amor? Na sua casa, no seu casamento, com a sua família. É interessante isso. Eu ando, né? O pastor falou aqui pela manhã. Você vai no trânsito, é difícil de aturar certas coisas. Quando eu olho que eu estou assim numa velocidade, tem naquela pista, né, de 90, de 100, está aquela pessoa lá 60, 70, tu tem que dar uma parada, aí tu chama no, né? Levanta o farol, dá aquela,
Aí a pessoa fica com raiva e bota a mão para fora, né? Bota aquele dedinho assim, Senhor, queima. Queima, 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 queima. Queima ele. Senhor, só dá uma quebradinha no dedo dele, assim, dá entorta. Não é assim? Não. Como é que a gente faz? Nós mandamos fogo. Queima mesmo, Jesus. Mata. Não? A incredulidade endurece. A palavra de Deus diz em Jeremias 18, 12, diz assim: vós fizeste pior do que os vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Jeremias 16, 12 diz: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Quando nós nos fechamos, quando nós não deixamos o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração, nos tornamos endurecidos, nos tornamos pessoas petrificadas. E o texto que eu li para você, ele diz assim: se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Endurecer, os médicos usam, né? Eu fiz farmácia, eles usam essa questão quando você quebra um osso, e o osso ele calcifica, ele fica mais duro do que seu osso normal. Ele chama-se, petrificou-se o osso. Ele fica mais enrijecido e ele fica, às vezes, dá mais trabalho, até dependendo aonde que quebre, te dá mais dificuldade de se locomover, ou várias outras áreas. Os médicos usam isso para a questão da medicina. E eu fiquei pensando em coração petrificado, que é um coração de pedra. Um coração petrificado não consegue abrir, ele precisa ser tirado e transformado. Ele precisa fazer uma cirurgia e colocar-se um outro. Quando nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, e Deus nos transforma, Ele tira o nosso coração de pedra e dá o coração de carne para ser transformado. Você andava perdido, Deus te alcançou e Ele transformou a sua vida para que você possa viver na alegria da presença de Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, receba o que Deus tem de melhor. Ouça a voz do Senhor e pare de endurecer o seu coração, porque Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. Mas a bênção vem primeiro aonde? Em nós. Não podemos falar do amor de Deus, não podemos, como um dia de hoje, que se comemora o dia da igreja perseguida, porque esses homens espalhados, que dão a sua própria vida para não deixar de falar do amor de Deus, é que eles tinham um coração de pedra e foi transformado, e Deus começou a encher. Falar do amor de Deus precisa ter um coração transformado para ver a glória do Senhor. Você quer ver sua casa abençoada? Você quer ver outras pessoas alcançadas? Nessa noite, transforme a sua vida, transforme o seu pensamento, transforme o seu corpo. Você é templo do Espírito Santo para adorar a Deus. Tire esse coração fechado aí, porque o Espírito Santo de Deus quer te abençoar. Quando há incredulidade, guarde isso, os milagres não acontecem. Quando tem dúvidas, não acontece. A palavra de Deus em Mateus 3,58 diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ele continua e diz: não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe o que? As mãos. Aí o Senhor vem e fala: admirou-se Jesus Cristo do que? Da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Marcos 6, 5 e 6 diz que a quem estava ali, Jesus estava ensinando por um objetivo, que Ele queria que todos que caminhavam com Cristo Jesus não se fechasse e não deixasse de crer nos milagres.
Porque quem cura é o Senhor, o milagre está nas mãos do Senhor, a graça é do Senhor, e a minha vida e a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que impede é o nosso coração, é a nossa vida. A incredulidade produz perplexidade, repreensão da parte de quem? De Cristo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Ele diz: até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Ele colocou os discípulos: vai lá, fala, ora. Mas entrou dentro deles o quê? A dúvida, se eles tinham poder e autoridade para expulsar o que estava no menino. Às vezes dentro de nós estamos assim, queremos caminhar com Deus, queremos falar do amor de Deus, mas não cremos se isso vai acontecer ou não. Quando você abrir a sua voz na autoridade do Senhor, aquele que estiver enfermo tem que estar curado em nome de Jesus. Aquela enfermidade, através da sua fé, da sua oração, tem que acontecer, porque não é no seu nome, não é na sua autoridade, é na autoridade do Espírito Santo para abençoar. Mas se o coração está fechado, não vai. Ou seja, a incredulidade traz separação da presença de Deus. A palavra de Deus diz: bem, pela sua incredulidade foram quebradas. Tu, porém, mediante a fé estais firmes. E não te ensoberbeças, mas teme. Romanos 11, 20 diz isso. O incrédulo sofrerá o juízo da separação eterna de Deus. Palavra de Deus, Apocalipse 21, 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e aos todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, alguém nessa noite quer sofrer algum dano da parte de Deus? Não. Amém? Não quer. Então, em nome de Jesus, transforme a sua vida. Deus te chamou. Fala para quem está do seu lado: Deus te chamou, Deus te escolheu, para você não ser medroso. Acabou esse tempinho, irmãos. Tu não está aqui carregando qualquer título, não. Você tem a marca do Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso, Ele vai agir, Ele vai usar você. Tem que estar com medo não, tem que estar firme, inabalável na fé. Porque sem fé é impossível agradar a quem? A quem está do seu lado? Não, a Deus. Porque primeiro você adora o Senhor, porque primeiro você está diante de Deus, porque primeiro você está de pé e Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, o seu casamento e tudo que você precisar. Aí você pode dizer assim: mas o que fazer, pastor, para combater esse espírito que às vezes se aloja dentro de mim? Você não fica às vezes animado? Quem? Só eu que fico. Eu estava falando com uma pessoa, não sei se foi na sexta, nós completamos 20 anos de madrugada. Eu acho que já é mais, né? Porque eu só falo em 20. E às vezes me procura e fala assim: pastor, eu não vim porque eu estava desanimado, eu não vim porque me deu uma dor no dedo, fui fazer minha unha, encravou. E eu falei assim: vocês acham que nunca aconteceu isso comigo, não? Vocês acham que eu vim todas as madrugadas ou aqui para a igreja com alegria? Já, pastor? Só andou assim? Pastor, só chega aqui alegre, aleluia, glória a Deus, eita. A Rose não me fez nem raiva, né? Não é assim não, irmãos. Somos de carne e osso, temos problemas também como você. Mas nós temos a certeza quem é o nosso Deus. E você também precisa ter isso. Fique desanimado, mas não largue a Deus. Fique desanimado, mas não deixe de orar, não deixe de dobrar o seu joelho, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de ouvir louvores, porque Deus vai te levantar um momento. Você pode estar fraco, desanimado, mas Deus não vai parar de te abençoar. Quando eu estiver fraco, aí que eu estou forte, porque eu vou buscar onde? Onde é a sua fonte? É Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Estou acabando. Só queria falar essas coisas para você. O que fazer
para combater o espírito de incredulidade, porque incredulidade é um espírito maligno. Primeiro, você que gosta de anotar, confissão da esperança. A palavra de Deus diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem o quê? Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Segundo, não deixar de congregar. A palavra de Deus diz: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns antes. Olha aí. Estou mal, vou na igreja não. Não estou bem, para que eu vou fazer lá? Vai encontrar aquele irmãozinho mal-humorado pior do que eu? Não. Deus vai colocar um anjo que vai apertar a tua mão, vai te dar um abraço e talvez até pague um lanche para você na cantina, você vai ficar mais animado. Não sei. Não sei o que vai acontecer. Eu só sei que você vai chegar aqui e Deus vai te abençoar. Ponto. Então, não deixar de congregar. A palavra diz: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns antes, façamos a demonstração, tanto mais quando vedes que o dia está próximo. Opa, olha que coisa interessante. Se o dia está próximo do quê? Agora você já sabe. Está próximo de quê, irmãos? Da volta do Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que estar ligado. Então eu tenho que estar na fonte, então eu tenho que estar buscando, então eu tenho que estar orando, então eu tenho que estar adorando, então eu tenho que estar diante da presença do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: filho meu, guardas as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus ensinos, ata os dedos e escreve na tábua do teu coração. Se a palavra de Deus estiver viva dentro de você, você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir a cura de Deus, você vai sentir o milagre do Senhor, e Deus vai fazer. Eu preciso estar aonde? Já até abaixaram ali que eu já vi. Glória a Deus. A outra coisa, fé. Fé no quê? Nas palavras de promessas declaradas em meu e em seu favor. O que é que diz a palavra? Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, aleluia, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Porém, não somos dos que retrocede para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Da nossa alma. Fé nas promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus, diga glória a Deus. É assim que eu vivo. Está dando ruim aqui, ó. É para parar, né? Já entendi. Essa parte vocês cortem, por favor. Outra coisa importante: perseverança. Devemos nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, experiência. Experiência, esperança. Perseverança quando os ventos contrários ou quando a tempestade do deserto assaltar a sua alma, querendo que você desista. A palavra de Deus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. Diga comigo, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso. Está assentado à destra do trono de Deus. Ele está lá.
Ele prometeu. Ele está lá. E eu vou para lá. Eu vou para lá. Você também vai. Se você o quê? Perseverar na fé. Fidelidade ao Deus que nunca, diga comigo, nunca me traiu. E pastor, e quando eu passo por esse momento difícil, Deus está lá. Porque Ele te ama. Porque o sim e o não de Deus é bênção para a minha vida e para a sua vida. Se Deus tirou, é porque Ele queria coisas melhores para mim. É menor, é pouco, mas é com a bênção de Deus, vale a pena eu perseverar, vale a pena eu continuar, vale a pena eu estar. Amados, em nome de Jesus, tudo que está acontecendo não é para eu e você parar de adorar a Deus não, tá? É para eu e você estarmos de pé. A coisa importante, fidelidade ao Deus que nunca te traiu. A palavra de Deus diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É a palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra, eu só estou aqui citando o que está na palavra. Assim, firmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me pudera fazer o homem nada. O inimigo, o homem, quem quiser não pode fazer nada com você, porque o seu Deus é fiel a você, que entregou a sua vida, que dedicou a sua vida, que vai chegar naquele grande dia, na fidelidade, Deus vai te abençoar, porque entra no meu gozo, servo fiel. Ele vai falar isso para você. Ele não vai te reprovar, se você for fiel até morte de cruz, como foi a de Jesus. Pega a tua cruz, vai em frente. Ela não está mais pesada porque ela está vazia, porque Ele não está mais lá, Ele está vivo. Ele disse: eu vou, mas vos deixo o Consolador, porque eu sou templo do Consolador. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Você está seguro, o seu nome está escrito lá no livro da vida. Você não pode voltar uma página daquilo que Ele já fez. Ele vai fazer mais. Se hoje não está bom, amanhã vai estar, porque Ele está no controle. Agora diz uma coisa aqui importante: amar ao próximo e a fazer o quê? O bem. Você é de Deus, caminha na fidelidade, no amor, porque você foi transformado. Amar ao próximo, amar o seu inimigo, amar aquela praga que você detesta muito. Tem que derramar, dizer: Senhor, não, mata não, salva. Mata o velho homem, mas que essa pessoa se transforme pelo poder do teu Espírito. Porque da minha boca não pode proferir palavras de maldição para ninguém. Porque quem tem vida com Deus não quer o mal de ninguém. Os jargões e as coisas que falam ainda: é bandido bom, é bandido? Ninguém quer falar agora, né? Porque não quer. Já pensou, já pecou. Bandido bom é bandido? Fala, Rose. Morto, né? A Rose até riu, porque eu sei que o pensamento também é esse. É assim. Mata, que é melhor. Então a gente tinha que matar um monte, né? Os piores bandidos estão onde? Deixa para lá. Amar o próximo é fazer o quê? O bem, é fazer ao contrário. Então a palavra de Deus diz: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticam, sem o saber, aconselham anjos. Lembrai-vos dos escarnecedores, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoas, fosseis os maltratados. Obedecer às lideranças, obedecer aos pastores, aos guias. Hoje não tem mais isso. A incredulidade tem levado pessoas a não acreditar nem de quem está em cima de um púlpito pregando. Mas por quê? Porque o testemunho de muitos estão só a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Mas eu e você não estamos olhando para isso. Nós estamos olhando para o nosso pastor lá em cima, autor e consumador da nossa fé. Então obedeço. A palavra diz: obedecei aos vossos guias e sedes o que? Submissos para com eles, pois velam por vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Outra coisa importante para encerrar: oração e intercessão são o combustível de todos que nos mais próximos de Deus, e que aquece nossos corações, enchendo-nos de esperança. Orai nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Há uma promessa de bênção sobre a minha e a sua vida: dar-vos-eis coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos seus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus não quer que eu e você venhamos ter um coração petrificado ou atitudes de incredulidade. Ele diz: dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós novo espírito. Que nessa noite o seu coração, que o pecado da incredulidade não nos atinja de nenhuma maneira, e que a igreja, que somos nós que estamos aqui, somos nós que estamos assim, você possa andar a cada dia em fé e confiança e força no Espírito do Senhor, para viver o que Deus tem para a sua vida, de glória em glória, a manifestação gloriosa do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Que em nome de Jesus, você nessa noite viva na glória de Deus, viva na presença de Deus, viva no amor de Deus, porque Ele tem preparado coisas grandes e tremendas. Feche os teus olhos nessa noite, pense um pouquinho. A graça, o amor, mas não viva debaixo de um jugo, não viva debaixo de medo, mas viva para adorar, porque há uma promessa, e a bênção vem sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos aqui nesse momento, para te pedir: Espírito Santo, transforma corações que estavam incrédulos, transforma vidas aqui que estavam caminhando de uma maneira que não agradava ao Senhor Jesus Cristo. Que seja uma noite onde o Senhor vai tocar e abençoar a cada um, para viver na alegria e na segurança do Espírito Santo de Deus, para colocar a sua vida diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro, e confiar na soberana proteção divina, porque a promessa, o milagre, a condição que Deus tem para mim e para você são coisas grandes e tremendas. E eu quero orar nessa noite com você, que talvez esteja aqui na casa de Deus e precise ter realmente uma cura, uma restauração de sentimentos que levou você a estar assolado, perplexo, com medo, vulnerável, diante de tantas coisas que têm acontecido na sua vida. Se você está aqui nessa noite, você possa abrir o seu coração e ter a certeza que Jesus Cristo pode te curar, que Jesus Cristo pode te restaurar, para que você volte a viver acreditando no poder do Espírito Santo de Deus. Se você está aqui nessa noite, quer que eu ore por você, você não vai precisar sair do seu lugar. Basta uma palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e eu quero orar por você, mas que você diga no seu coração: eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença do Espírito Santo, eu quero viver a minha vida mais segura. Viver no medo, viver no desespero não vai te levar a lugar nenhum. É preciso eu viver confiantemente no poder soberano do Espírito Santo de Deus. Louvado seja. Tem pessoas nessa noite que ainda precisam ficar de pé. Fique de pé, acredite.
que Jesus Cristo está aqui. O poder do Senhor Jesus Cristo. Acredite que nada acabou na sua vida. Não fique aí pensando, dizendo assim: eu não tenho mais, já fiz tantas coisas, já caminhei de uma maneira e nada deu certo. Jesus Cristo está aqui, Ele tem milagres para mim e para você, Ele tem bênçãos, e eu preciso crer. Coloque a mão no seu coração. E se tem mais alguém que precisa ficar de pé, fique. É tempo, irmãos, irmãs, que Jesus Cristo quer falar ao profundo do seu coração. Ele quer aquecer a sua vida, Ele quer te dar alegria. Pastor, mas eu tenho vergonha, o que as pessoas vão pensar? Minha posição? Que posição? A sua posição é na presença do Senhor, é no poder de Deus, é naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E eu não posso temer mal nenhum. Aleluia. Eu sei que eu preciso dar um basta. Eu sei que eu preciso caminhar e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor tocou em mim, tocou no meu coração. Por isso, Senhor, eu te peço por cada vida, cada um dos teus filhos que estão de pé aqui nessa noite, que o teu poder soberano venha tocando, abençoando, curando, restaurando a cada um, ó Deus, para viver, Senhor, confiantemente no Senhor, para viver, ó Deus, o que o Senhor tem preparado. Aquece a cada um e cura, traz cura nessa noite para cada um dos teus filhos, e que eles recebam o melhor do Senhor nessa noite, para sair daqui desse lugar totalmente confiando no poder soberano do Espírito Santo de Deus. E que todos digam glória a Deus. Eu convido você a todos ficarem de pé, e só os vivos batem palma ao Senhor com alegria nessa noite.